Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Perseverai sempre na vigilância e na oração, segundo o Espírito, que é de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, daqueles que falam segundo o autor e consumador da nossa fé, na eloquência com ousadia, espírito de poder, de autoridade, daqueles que perseveram dia após dia, dando glória àquele que é digno. Lembrai-vos que toda vanglória é maligna. Ele nos ensina que aquele que segue segundo o reino dos céus, uma sabedoria pura, viva e eficaz, ele sabe que se retroceder, se largar mão do arado, ele não tem prazer nestes. Mas também ele está sempre atentando que importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A ele seja toda honra e toda glória. E ele nos ensina: o servo inútil não herdará o reino dos céus, mas fazei em oculto, para que aquele que está no alto tudo contempla, e não fazeis para agradar os meros mortais, porque bem-aventurado aqueles que, quando o seu Senhor vier, os apanhar fazendo a vontade dele, daquele que nos recrutou para uma boa obra e não retrocede. Antes segue rumo ao alvo e objetivo, marchando adiante sem olhar para trás. E ele nos ensina: fazei aquilo que ele disse, jamais diga algo que ele não disse, antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. E depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Mesmo porque a capacidade vem do Senhor, e não por si mesmo aqueles que seguem na sabedoria. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Digno é o Cordeiro de Deus, aquele que nos concede do seu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para perseverar combatendo um bom combate, segundo a fé opera em nós, que não somos podados por conta de ser seus imitadores, exercitando as boas práticas. Porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Ele já dizia a respeito dos anciãos: acautelai-vos, aqueles façais tudo o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, meramente ouvintes. Sejais meus imitadores e não dos meros mortais, porque maldito do homem que confia no homem, maldito do homem que deixa de estar com o coração segundo o coração de Deus, para estribar em entendimento de próprios olhos, assim como confiar nos meros mortais. Antes confiamos no Filho do Homem, sim, aquele chamado Filho do Homem, mas não é homem para que imite, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aleluia! Por isso perseverai, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que não tosqueneja, aquele que nos fortalece. Ele dizia a respeito dos fariseus: uma pequena levedura, levedura toda a massa. Fugis da hipocrisia. Ele é o pão da vida. Buscai o pão da vida. Saciai do pão da vida aqueles que são fartos do pão da vida, antes tenha fome e sede de justiça, pois alcançam
o dom de justiça e perseveram dia após dia, aborrecendo toda maledicência. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Aleluia! Por isso fugis daqueles que a palavra diz, os escribas, aqueles que são atentos à lei, coam um mosquito, mas engole um camelho, porque esqueceram da misericórdia e da benignidade. Quantas vezes vos diz que misericórdia quero e não sacrifício, ofertas agradáveis por aquele que é a submissão de coração. Pela submissão herdou do Pai todo poder, toda autoridade, todo o reino, todas as riquezas, tudo é dele. Dele não se permite escarnecer. Certamente escolherás segundo a sua própria conduta, quer sejam boas, quer sejam más. Ninguém pode produzir os bons frutos se não for por ele, assim como ninguém produzirá a mesma quantidade. Alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque ele é o elo da perfeição e nós, ramos da videira verdadeira, aquele que nos sustém, aquele por estarmos segundo de forma sobrenatural, independente da estação do ano, requer estar produzindo os bons frutos, livres de hipocrisia, que não ensoberbece, que não envaidece, o amor verdadeiro que tudo sofre, que é benigno, e nós perseveramos assim como temos dado um bom testemunho. Jamais seria possível por si, mas antes, através daquele que nos sustém, daquele que está sempre nos mantendo numa estatura mediana, daquele que é a plenitude de Deus, aquele que nos revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo. Por isso estamos apartados de toda injustiça. Amamos o prêmio da justiça, ele é o justo, o Tzadik, e não há comunhão da justiça com a injustiça, não há comunhão daqueles que creem e não só confessam de boca, mas antes demonstram pelo bom proceder com os incrédulos. Não há comunhão de luz com trevas, não há comunhão de Cristo por Belial. Não se colocais a um jugo desigual com os descrentes, mas antes perseverai, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o seu espírito. A palavra diz: o seu espírito comunica ao pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores, que temos um nome escrito no livro da vida, a esperança daqueles que a palavra diz que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração a terra prometida que haveremos de herdar. A Jerusalém do alto, a nossa mãe que é livre dos milhares e milhares de anjos, a Jerusalém celestial. Aleluia! E assim perseverai, porque ele é fiel e verdadeiro. Aquele que nos diz: não se turbe o vosso coração, a casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, não vos deixarei órfãos. Aleluia! Oh glória! Perseverai, porque grande é a recompensa daqueles que perseveram dia após dia, com a alegria do Espírito e o nome escrito no livro da vida. Perseverai na vigilância e oração, para que não caiais em condenação, assim como ele já trouxe juízo sobre o príncipe do poder do ar, e abençoando ele nós nas regiões celestiais. Quem poderá intentar acusação com aqueles que ele nos chamou? Esforça-te e tenha bom ânimo, não fui eu que te chamei. Quem poderá impedir o agir do nosso Senhor? Não há quem possa impedir. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam
em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória. Para hoje, todo sempre, Ele é o sim, Ele é o amém, dele é o poder, é o reino, as riquezas, o soberano juiz que está acima de todos, de pé como quem pisa uvas nos lagares, e a terra é o escabelo dos seus pés. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.